Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre continente africano, um continente diverso, multifuncional, perfeito e, acima de tudo, multicultural, onde você percebe que é rico em recursos, mas infelizmente, apesar de toda a sua riqueza, é revertida em conflitos, miséria e pobreza. Mas a princípio, para isso, nós precisamos entender como aconteceu todo esse processo, né? Mas para chegarmos lá é necessário nós lembrarmos um pouco dos aspectos gerais do continente africano. Não esqueça que o continente africano ele tem hoje aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, é considerado o terceiro maior continente do nosso planeta. Ele é cortado por 3 paralelos, lembrando que os paralelos são as linhas dispostas de forma horizontal. O paralelo que corta o continente africano ao norte chama-se de Trópico de Câncer, ok? No centro nós temos a linha do Equador e ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio, fazendo com que o continente africano, pode observar, em sua maior parte esteja na faixa intertropical, portanto um clima predominantemente tropical nesse continente. Além disso, nós precisamos lembrar que apesar do clima predominante ser tropical, nós temos uma diversidade climática, porque nós temos um clima, exatamente extratropical, ok? Nós temos um clima também marcado por questões do Mediterrâneo, temos um clima semiárido, temos climas áridos e, claro, temos climas desérticos. Então, nós percebemos que existe uma diversidade climática nesse continente. Associada a essa diversidade climática, nós temos também, claro, diante do clima equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo temperado, nós vamos ter também uma diversidade de biomas. Nós temos uma heterogeneidade vegetal. Confira, nós temos floresta tropical, florestas de coníferas, assim como savanas, que no Brasil conhecemos como Cerrado ou Caatinga, vegetação do Mediterrâneo, pradarias, que não conhecemos no Brasil com o nome de campos, regiões cultivadas, deserto e estepes, mostrando que de fato nós temos uma diversidade vegetal também. Além da diversidade vegetal, nós temos também uma diversidade no relevo. Percebemos que o relevo é muito irregular e é bastante variado, né? Você percebe que o relevo, a questão topográfica ou altimétrica da África varia entre 0, até 3 mil metros de altura. As áreas mais verdes são as áreas marcadas por depressão ou áreas de planície, e as áreas intermediárias, áreas de planaltos. E as áreas mais escuras são áreas montanhosas, mostrando, portanto, que o relevo africano é um relevo bastante variado e irregular. Além disso, nós temos uma hidrografia bastante densa, e caudalosa em algumas áreas. Temos muitos rios, muitos lagos, fazendo com que algumas áreas tenham uma certa concentração de água. Mas observe que nas áreas da porção norte ou setentrional do continente africano, conhecido também como a área saariana, perfeito, e nas áreas centrais nós temos dificuldade de acesso à água, fazendo com que algumas áreas dessas possam se tornar regiões hidroconflitivas, ou seja, regiões onde se brigam por água. Além disso, nós precisamos lembrar, um fato importante é que a África tem uma diversidade cultural e social muito grande. São diversas culturas, diversas etnias e nós temos diversos países considerados multinacionais, ou seja, países que têm várias nações em seu interior. Dando continuidade, nós precisamos lembrar que a África pode ser dividida em 2 momentos. Nós podemos considerar a divisão de acordo com a localização geográfica e de acordo com o nível socioeconômico. De acordo com a localização geográfica, nós precisamos lembrar que a África pode ser dividida em 5 porções. Pode ser dividida em região sul, meridional ou austral. Podemos dividir em norte, considerado também setentrional ou boreal, leste, conhecido também como oriental, oeste, também conhecido como ocidental e, claro, as áreas central do continente africano. Isso leva-se em consideração a localização geográfica. Mas se não levarmos a questão do nível socioeconômico, nós podemos dividir a África exatamente em 2 momentos. Nós temos a África saariana, que é a parte norte, e temos a África subsaariana, totalmente diferentes entre si, e nós vamos ver logo em seguida. Indo mais a fundo nessa questão regional, nós podemos analisar a divisão socioeconômica, muito importante
para o entendimento hoje de algumas características africanas. Então vamos até ela. A princípio, nós precisamos lembrar que essa divisão socioeconômica ela leva em consideração as questões culturais e, claro, o próprio processo de formação territorial, além do predomínio do deserto do Saara. Tudo bem? Não esqueça, nesse sentido, nós podemos dividir a África em dois momentos. Podemos dividir a África em África saariana, que hoje representa 22% da área total do continente, é marcada por um clima desértico, é marcada pelo estresse hídrico, que é quando a gente percebe que existe muitas pessoas, mas pouca oferta de água, e possui também uma grande concentração de um recurso muito importante para o espaço mundial, que é o petróleo. Perfeito? E claro, além disso, ela é conhecida também como África Branca, pois lá existe o predomínio da população árabe. Tanto é que também que ela é conhecida como África Islâmica, haja vista que é o predomínio do islamismo nessa região. Se comparada à África Subsaariana, ela tem uma certa qualidade de vida melhor em relação à África Subsaariana, a qual nós percebemos que representa a maior parte do continente africano, hoje em torno de 78% da área total. Lembrando que essa área, da África subsaariana, ela possui uma diversidade climática muito grande, que vai desde o clima equatorial, tropical e vários outros climas, como já analisamos no slide anterior. Não esqueça que também é uma área marcada por intensos conflitos, por intensas guerras e, consequentemente, é uma área de emigração, ou seja, uma área de saída constante de pessoas refugiadas das guerras e, claro, é também conhecida como África Negra, pois há o predomínio dos negros, ou afrodescendentes nessas áreas. Perfeito? Claro, é importante você lembrar que dentro desse contexto existe uma pluralidade religiosa. Existem várias religiões dentro dessa área, fazendo com que exista uma diversidade cultural também na África subsaariana. E, infelizmente, é a parte mais miserável, digamos assim, do continente africano, sendo representada pelos piores índices do IDH. Haja vista que é uma área bastante conflituosa, como vamos ver à frente. Mas tudo isso começou, Alex, e como? Através de um processo conhecido como imperialismo. Todos nós sabemos que diante da Revolução Industrial, diante da política liberal, pela necessidade de matérias-primas, mão de obra e mercado consumidor, surgiram as necessidades industriais. E diante das necessidades industriais aconteceram, portanto, o imperialismo. E é diante desse imperialismo e mais tarde da realização da Conferência de Berlim que nós vamos ter oficialmente a partilha da África, conhecida também como colonização afroasiática. Também, nesse momento, podemos relembrar que a África, assim como a Ásia, foram divididas entre os colonizadores interessados em cada um em suas fatias, onde eles, naquele momento, eles estavam precisando dominar terras para obter mão de obra e principalmente recursos naturais para exatamente fortalecer a indústria nascente na Europa. Tudo bem? É dentro desse contexto que você precisa relembrar a colonização africana. Não esqueça que essa colonização africana aconteceu em dois momentos, perfeito? Um no século XV, onde nós tivemos uma ocupação parcial, haja vista que a ocupação nesse primeiro momento foi apenas uma ocupação feita no litoral do continente africano, tudo bem? Já no segundo momento nós vamos ter a ocupação a partir do século XIX, onde a ocupação já vai ser efetiva ou total, porque além do litoral nós vamos ter uma ocupação do interior do continente africano, então é aí que você tem uma ocupação efetiva do continente africano pelo colonizador europeu. Não esqueça que no século XV o fator responsável que impulsionou essa colonização africana foi justamente as expedições marítimas, conhecidas comumente como grandes navegações. Perfeito? Haja vista que naquele momento os portugueses estavam buscando novas rotas comerciais, ok? Para poder chegar às áreas das Índias, tudo bem? Hoje conhecido como Ásia. E para chegar até lá, eles fizeram um périplo africano, fizeram uma circunnavegação e no litoral foram ocupando essas áreas. Por isso, nós podemos afirmar que as expedições marítimas impulsionaram o primeiro contato, portanto, a primeira colonização do continente africano. Tudo bem? E claro, no século XIX, o motivo foi justamente a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que acabou impulsionando exatamente o processo conhecido como imperialismo. E nós precisamos lembrar, querido estudante, que inúmeras estratégias foram utilizadas para esse processo de ocupação. Entre elas, nós vamos ter o Pacto Colonial, onde se uma terra era de colônia francesa, só podia ser explorada por franceses. Ou
né, ou por outra colônia, aliás, por outra área francesa, mas jamais por outro colonizador. Perfeito? As fronteiras artificiais foram justamente, né, aquele momento em que várias etnias, infelizmente, foram colocadas dentro de um mesmo território, muitas vezes etnias essas que não tinham uma semelhança cultural, né, portanto, existe uma diversidade cultural, muitas vezes não se aceitavam, né, por questões culturais diversificadas, por pensamentos diferentes e até por características físicas e até de estrutura diferente. Então, nesse momento, né, você vai perceber que eles vão fazer com que o continente africano seja marcado mais tarde por intensos conflitos. Hoje você vai colocar nações, etnias, culturas totalmente diferentes entre si no mesmo território. E claro, para poder efetivar esse processo de ocupação, foi justamente utilizado um sistema conhecido como plantation. Lembrando que é um sistema onde se utiliza grandes propriedades, conhecidas como latifúndio, onde a produção iria para o mercado externo, através de uma mão de obra, né, compulsória, perfeito, e claro, tudo destinado para o mercado externo, e onde você vai perceber que o grande objetivo era sustentar as indústrias nascentes na Europa e mais tarde nos Estados Unidos. Tudo bem? Não esqueça que essa colonização africana, ela nada mais que representou a retirada dos recursos naturais do continente africano em função da Europa e mais tarde em função dos Estados Unidos. Isso, portanto, vai nos deixar heranças super negativas. Entre as heranças coloniais, né, após essa partilha do continente africano, nós podemos destacar as misérias, ora elas absolutas, quando as pessoas não tem de fato o que comer, não tem o que de fato se alimentar, ou a miséria relativa. Temos as ditaduras hoje muito frequentes no continente africano, as guerras civis, assim como a dependência tecnológica, perfeito, muito comum no continente africano, assim como a dependência de capital. Isso se vale muito ao processo de exclusão que a África passa, infelizmente, e claro, principalmente por essa questão dos conflitos representados, né, por interesses econômicos de uma etnia que está no poder ou de um ditador que está no poder, ok? Além disso, nós temos o processo de dependência econômica, dependência tecnológica, as desigualdades, a submissão ainda na DIT. A África, infelizmente, ainda serve como fornecedora de recursos naturais, onde inúmeras etnias, né, hoje são exploradas em função do capital externo. Hoje, os grandes articuladores e exploradores do continente africano têm sido os Estados Unidos, têm sido países europeus e, claro, os próprios orientais que buscam hoje suprir as suas dificuldades econômicas e energéticas nos seus territórios, explorando os recursos naturais do continente africano. Tudo isso, né, se associa ao subdesenvolvimento, marcado pela fome, marcado pela desigualdade, marcado pelo atraso e, claro, pela exclusão do continente africano, exatamente no momento em que a gente percebe hoje, muito importante nos dias atuais, que é a globalização. Então hoje, a África, ela se apresenta como um território excluído de revolução tecnológica, um território excluído de evolução econômica e, claro, um desenvolvimento social digno e em que as pessoas possam viver com dignidade, fraternidade e, claro, viver com tranquilidade. Mas, infelizmente, são marcados por conflitos. Você percebe que tudo isso são heranças do passado. Você percebe que no passado várias etnias, né, foram impostas no mesmo território à mercê de interesses externos, de europeus interessados nos recursos naturais e interessados na cobiça pela riqueza e, acima de tudo, para sustentar as indústrias nascentes da Europa e mais tarde nos Estados Unidos. Então, como consequência disso, a África hoje é marcada por conflitos. Nós temos os conflitos africanos que estão todos relacionados à colonização, principalmente do século XIX. Não esqueça que os principais motivos desse processo dos conflitos de hoje são justamente o imperialismo, as fronteiras artificiais e as heranças coloniais. Portanto, hoje, em virtude desses fatores do passado, em virtude dessa colonização, a África hoje é um espaço instável, um espaço marcado por inúmeros problemas internos, problemas sociais, econômicos, políticos, diplomáticos e em diversos sentidos. Neste caso, nós precisamos lembrar que hoje a área mais conflituosa do continente africano é justamente a África subsaariana, que é justamente a maior parte do território do continente africano, hoje representando 78% desse território. E lá nós temos inúmeros países ou nações marcadas
por esses conflitos como Mali, Darfur, Ruanda, Serra Leoa, Sudão do Sul, África do Sul e Chifre da África. Lembrando, tudo isso é herança do passado. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se encontra nas próximas aulas. Um forte abraço e vamos na certeza de vencer!